Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro O Vegetariano. Este é o livro, é da editora Oficina do Livro e é deste ano, 2020, e a autora é a nutricionista Sandra Gomes Silva. Eu vou ler aqui as badanas, portanto na primeira tem a biografia desta autora. Então, Sandra Gomes Silva é licenciada em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. É coautora dos manuais Linhas de Orientação para uma Alimentação Vegetariana, Alimentação Vegetariana em Idade Escolar e também Planeamento de Refeições Vegetarianas para Crianças em Restauração Coletiva, Princípios Base, lançados pela Direção-Geral da Saúde no âmbito do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável. Para além da temática da alimentação vegetariana, já realizou várias formações e palestras no âmbito da nutrição e da alimentação saudável, apresentou diversos trabalhos em congressos nacionais e internacionais e é uma referência na área da alimentação vegetariana em Portugal. Dá consultas de nutrição e é autora do blog O Vegetariano. O blog é ovegetariano.pt. E depois aqui, nesta outra badana, tem a origem do nome O Vegetariano, não é? Porque eu, a primeira vez que ouvi falar nisto, pensei, o vegetariano, então, mas ela é uma mulher, ou será que não? E então, porque sou meio ignorante, mas depois fiquei a saber. O Vegetariano foi uma revista nascida no Porto em 1909. Adotada pela Sociedade Vegetariana de Portugal como seu órgão de difusão, promovia a alimentação vegetariana e partilhava, à luz do conhecimento da época, informação nutricional dos alimentos e receitas para toda a família. Foi distribuída por todo o mundo durante 26 anos por quase 300 edições. Em 2016, mais de um século depois, Sandra Gomes Silva recriou este projeto na internet com o blog O Vegetariano, procurando assim dar continuidade a este legado, renovando-o com base na evidência atual, informando e esclarecendo quem procura ter uma alimentação vegetariana saudável, como a autora refere na introdução deste livro. E depois tem aqui uma citação da introdução deste livro: "Quero que o meu trabalho informe, esclareça e empodere as pessoas à minha volta. Existe demasiada desinformação e muitos mitos em relação à alimentação vegetariana e eu pretendo combater isso com informação fidedigna, sustentada e acessível para todos. O livro que está nas suas mãos é mais uma ferramenta que criei exatamente com este objetivo." Eu agora vou falar um bocadinho como é que eu cheguei a este livro, como é que é mais ou menos a minha alimentação e depois falo do livro concretamente. Portanto, eu vou colocar um marcador lá em baixo que vai diretamente para quando eu começo a falar deste objeto. Eu ouvi falar deste livro a primeira vez quando estava a ouvir casualmente a rádio na TSF, que é uma rádio que eu respeito, enfim, que tenho em boa consideração, e ouvia falar um bocadinho sobre o seu livro e da forma como a informação estará... Olha, uma coisa que não se pode fazer agora com o coronavírus, pois é, bolas! Eu ouvi falar a primeira vez deste livro na rádio, portanto foi uma pequena reportagem que passou na TSF. A TSF é uma rádio portuguesa que eu respeito e que tenho em bastante consideração. Tem já há muitos anos. E eu vi esta rapariga a falar, porque ela é nova. Ela é mais nova que eu, de certeza, olha, nem sei. Mas pronto, a falar sobre alimentação, sobre em que é que o livro dela consistia, etc. E como eu sempre tive esta curiosidade de saber mais sobre a alimentação, mais sobre aquilo que é realmente importante, porque é isso, há muita informação e desinformação. E eu depois também, existindo várias fontes, é muito difícil saber onde procurar exatamente e... para mim é estressante, eu tenho dificuldade em reunir a informação e em filtrar aquilo que é realmente importante para mim. Esta ligação depois que ela tem com a Direção-Geral de Saúde, que é um organismo nacional do governo, penso eu, que é governamental, também me deu mais credibilidade, ou dá-lhe mais credibilidade, melhor dizendo, a ela. Portanto, fiquei interessada por pensar, ok, isto é uma fonte credível, é alguém profissional da área, que sabe do que é que está a falar efetivamente. Nós já temos forma de aceder a esta informação, até mesmo na Direção-Geral de Saúde. Eu penso que eles têm uma página que fala precisamente sobre a alimentação. Estes manuais que ela falou aqui na badana, eu penso que eles estão todos disponíveis no site da Direção-Geral de Saúde. Mas eu tenho depois muita dificuldade em interpretar. Isto parece parvo, porque, enfim... Mas fico estressada, não sei exatamente o que é para retirar, fico baralhada, fico confusa, etc. Então eu fiquei muito interessada.
Eu já tenho alguns livros de receitas que falam depois um pouco sobre a alimentação vegetariana. Tenho vários livros da Gabriela Oliveira que eu aconselho vivamente, porque são receitas muito simples, são facilmente adaptáveis àquilo que nós temos em casa, com ingredientes que são fáceis de encontrar no supermercado, portanto eu aconselho. E ela tem realmente essa introdução, mas pronto, é menos informação, obviamente, porque aquilo é um livro de receitas, é o principal objetivo, e depois a informação que está eu achava um pouco confusa. Confesso. Agora, é preciso que se diga, eu sou da área das artes e eu tenho, e depois também tenho... Isto ser da área das artes é muito relativo. Há artistas que também dão para as áreas das matemáticas, medicina, etc. Portanto, não é por aí. Mas eu realmente tenho esta tendência para, quando o assunto começa a ser uma linguagem que é muito longe daquela que é a minha, uma linguagem técnica, mais técnica ou mais científica, é muito fácil distrair-me. E começo a pensar noutras coisas e depois não percebo nada, fico estressada. Enfim, isto é difícil de explicar por palavras, mas a verdade é que ainda não tinha encontrado uma fonte que fosse clara e mesmo muito direta ao assunto e tal. E eu sinceramente acho que encontrei isso aqui. Em relação um pouco ao meu tipo de alimentação, eu não sou vegetariana, eu fui durante 4 anos, depois deixei de ser e passei por algumas fases. Neste momento estou num sítio em que me sinto mais confortável, que é comer carne ou peixe em circunstâncias sociais. Portanto, se eu vou à casa de alguém e essa pessoa que tem para me oferecer é carne ou peixe, é o que eu como. Pronto. Isto tem várias razões, mas para mim a principal é agradecer aquilo que me dão e apreciar o esforço que a pessoa fez para mim, que pode ser cozinhando comida vegetariana, que também acontece, eu tenho amigas vegetarianas, mas são sobretudo mulheres, daí o feminino. Aliás, são só mulheres. Isto é engraçado. Não, mentira, conheço um que é um homem, pronto, que é vegetariano e até ele cozinha lá em casa, estou-me a lembrar de um, ok. E esta questão de eu aceitar o que me dão e aquilo que fizeram para mim, ou para o grupo em que eu estou inserida, pronto, isso para mim é importante e era uma coisa que me incomodava um bocado quando eu era vegetariana, que era aquela coisa de ou eu tinha que levar qualquer coisa ou a pessoa tinha que fazer especialmente para mim. Normalmente redundava sempre em a conversa se centrar um bocado nisso também, muitas vezes, e era uma coisa que também me incomodava, então eu decidi tirar isso da equação. Isso foi uma das razões, atenção, não foi só por essa razão que eu deixei de ser vegetariana, foi uma das coisas que pesou na balança, mas assim, muito resumidamente, eu em casa como vegetariano, se saio como as opções que existem vegetarianas, mas como carne ou peixe se for a casa de alguém e for isso que tem para me oferecer. Pronto, é esse o meu status neste momento em termos alimentares. Então, voltando aqui ao livro, que é o que interessa, ela tem este livro construído de forma muito, muito organizada. Eu tirei aqui alguns apontamentos. Portanto, ela também dá dicas de segurança alimentar neste livro, de formas mais saudáveis de cozinhar, pronto, com menos gordura, sei lá, menos sal, etc. E depois eu fiz aqui esta nota, mas esta nota eu vou falar mais para o fim, depois de falar do livro. Estas dicas de segurança alimentar é muito interessante. Existem regras que a minha mãe passa para mim, que a mãe dela passou para ela e que nós não sabemos bem explicar porque é que é assim. A minha irmã, sendo da área científica e ter tirado também um mestrado que tem a ver mais com a área alimentar, se bem que acho que não era sobre segurança alimentar. Então nós já temos a noção de algumas regras, porque é que elas são assim. Para mim é muito mais fácil eu fixar uma regra se eu souber porque é que tem de ser feito assim. Mas há coisas que a minha mãe me ensinou, que eu faço como ela me ensinou, porque é a minha mãe, pronto, que tem com esta coisa da alimentação, e a maior parte do conhecimento que me passaram, do que é que faz bem, o que é que faz mal, vem dos meus pais, da minha mãe, sobretudo. E realmente nós lá em casa tínhamos muito o hábito, e tanto eu como a minha irmã, de comer muitos legumes, a fruta era obrigatório, sobremesas era muito raro, nós não podíamos comer doces durante a semana. Portanto, eu posso dizer que acho que ela nos passou uma boa base, deu-nos uma boa base para a alimentação. Portanto, legumes frescos, a carne, o peixe, porque lá em casa era isso que se comia, portanto era uma alimentação omnívora, não é? Acho que posso dizer assim. Mas o azeite para temperar, fritos muito, muito raro. Portanto, eu acho que as bases já estavam lá. Portanto, eu trouxe isso para aqui, e das vezes que vivi sozinha e agora que vivo com o Luís, sou eu que trato da alimentação e eu gosto, é uma coisa que me dá prazer. Às vezes não me apetece muito, não é? Não é todos os dias que estou tipo,
ansiosa por ir para a cozinha cozinhar, não é? Mas gosto de sentir que estou... aqui uma Santos, faz favor! Opa, tu estás aí com vontade de entrar nos meus vídeos. Admite. Trabalha. Está bem. Então deixa-me continuar, faz favor, não me interrompas. Isto é a vontade de protagonismo, desculpem. Sede de protagonismo, é só o que eu tenho a dizer. Bom, e então... o que é que eu estava a dizer? Agora perdi-me um bocadinho. Então eu já tenho um bocado essas bases, não é? Os legumes, muitos legumes e variedade, legumes de época, as frutas, bastante variedade, fruta de época, pelo menos 3 peças ao dia, ou seja, almoço, lanche e jantar. Eu também tento comer ao pequeno almoço, já temos 4, enfim. Eu gosto de sentir que estou a cuidar de mim e que estou a cuidar do meu corpo. E às vezes isso é motivação suficiente para eu ir para esse tipo de alimentos e não para outros de que eu gosto também bastante, ok? Os fritos, os doces, eu gosto disso tudo. Não sou diferente de ninguém. Tento que, então, na maior parte dos dias a gente coma como deve ser, mas depois há pecados. Ainda ontem houve, porque tivemos uma festinha cá em casa. Agora, aqui neste livro, ela ajuda imenso a algumas coisas a refrescar, outras coisas a justificar, sobretudo algumas coisas que eu sei que é bom assim, mas não sei bem porquê, e ela explica porquê. Tem imensas fontes onde nós podemos ir a pesquisar e confirmar, mas eu confio plenamente dela. Eu não vou ler nenhum destes artigos científicos, sinceramente, só se for para morrer de tédio. Pronto, honestamente para mim não dá. A forma como está organizado o livro também é de uma maneira muito simples, muito estruturada. Tem uma lógica sequencial, portanto ela é muito boa nesta parte da organização, da passagem de uma informação que por vezes pode ser um pouco complexa, mas ela consegue o fazer de forma muito clara, e depois separa aquelas coisas, eu vou usar os termos todos mal, ok? Desculpem. Mas ela separa as coisas todas que são importantes nós termos em cada refeição, sei lá, a proteína, as vitaminas, o ômega 3, exatamente, e está tudo super organizado. Ela explica o que é, para que é que serve, como é que podemos integrar, tem muitas dicas práticas, isso é o mais importante, sem dúvida, para mim, pronto, que é como integrar, porque depois a dada altura o discurso começa a ser um bocado seca para mim, eu começo a pensar noutras coisas, porque o ômega faz isto, não sei o quê. Eu não consigo achar muito fascinante. Começo a pensar noutras coisas, é inevitável. E tem a ver comigo, tem a ver com a minha maneira de ser e com as coisas que me interessam a mim, pronto. Mas depois ela é de género, puxa-nos novamente, a quem é assim como eu, novamente para a realidade, de género, ok, fazes assim e estás a integrar. Portanto, é muito simples. Ela começa logo, muito no início, com um modelo do que será uma boa refeição, uma refeição equilibrada. Portanto, aqui com a peça de fruta, eu estou a começar pelo fim. Portanto, temos aqui uma bebida, que acho que é um copo de água, uma sopinha, um prato e a forma como o prato deverá estar dividido, portanto, com os legumes, com as porções mais ou menos que deverão ter no prato, cada categoria de alimentos, e depois com a sobremesa, neste caso uma fruta, uma peça de fruta. Então ela tem isto logo, dá logo uma ajuda imensa, não é? Tu percebes logo, ok, pronto, então não preciso mais nada, não preciso de ler. Não, mas convém ler. Eu gostei imenso de ler este livro, sinceramente nunca pensei que fosse gostar de ler um livro destes, honestamente, não é muito a minha cena, mas é super útil, desmistifica uma série de ideias que se têm em relação, por exemplo, à questão da vitamina B12, à questão da proteína, pronto, e fiquei a saber uma coisa que eu já tinha um pouco essa ideia, mas ainda ninguém me tinha dito claramente, que tu podes ter uma refeição com carne e peixe e ter deficiência em vitamina B12. Pronto. Há uma série de conjugações de coisas que em conjunto funcionam. É como as análises clínicas. Eu lembro-me do meu médico uma vez dizer-me: isso é uma coisa que eu não faço porque eu sou um bocado paranoica, mas há quem faça as análises e depois lê em casa antes de levar ao médico. Eu não faço isso. Pronto. Houve uma vez que eu fiz e depois fiquei muito preocupada com um dos valores que estava fora da tabela, e quando fui ao médico disse-lhe, ele disse: pois, mas é que tu estás a olhar para um valor, eu olho para o conjunto, portanto se o conjunto funciona, esse valor deixa de ser tão importante, e andaste aqui uma semana estressada e angustiada para nada. Pronto, enfim, isto agora foi uma história que ninguém pediu, mas eu achei piada, porque às vezes quando tu não sabes, não é? Porque eu não estudei medicina, eu não estudei nutrição.
Portanto, eu não sei, há uma série de... Há coisas que eu acho que são bastante óbvias, não é? Comer os legumes frescos, comer a fruta, não exagerar nas gorduras, não exagerar no açúcar, se calhar até... Ou então introduzir as gorduras boas, portanto eu já tenho também uma pequena noção do que é que são as gorduras boas, porque eu quando me tornei vegetariana fui a uma consulta, ainda cheguei a ir a uma ou duas consultas de uma nutricionista aqui em Viseu, também muito boa, mas eu na altura também ia buscar muita informação a muitos sítios diferentes, enfim... Lá está, ter isto aqui é uma benção. Eu enviei-lhe um e-mail porque eu também tinha uma dúvida em relação à vitamina B12, porque eu estou a ter dificuldade em encontrar alimentos fortificados com vitamina B12. E isso eu vou dar a mim e ao Luís, apesar de nós comermos carne e peixe, às vezes quando saímos, ele sempre que tem a oportunidade, sempre que saímos para ir a um restaurante ou assim ele aproveita, mas às vezes quando vamos à casa de alguém, etc. Eu acho que é uma vitamina que realmente é muito importante, então se eu puder, neste momento nós estamos antes dos 50, que acho que é quando se deve começar a tomar um suplemento, pronto, just in case, pronto, para prevenir, e ela fala disso aqui também, portanto eu estou a confiar imenso nesta autora, mas tudo o que ela diz está muito justificado e parece-me um discurso muito, muito racional, e depois esta questão dela se colocar à disposição para esclarecer dúvidas também é um privilégio muito grande. É claro que eu diria que a partir de uma certa altura mais vale marcar uma consulta se a pessoa quer mesmo saber imensas coisas. Eu enviei este e-mail, não conto chateá-la mais, enfim... tenho ouvido outras entrevistas com ela também e realmente gosto muito da forma como ela se expressa. E ela não é nada... Ela é pela alimentação saudável. Pronto, ela é vegetariana e tem as suas razões para ser, éticas, ambientais, etc. Portanto, penso que a saúde estará lá no meio, mas deu-me a entender que não será assim a mais importante, porque é isso, dá para ter uma alimentação saudável sem ser vegetariano, mas... não é de uma forma militante, sabem, moralista, pronto, que é uma coisa que também é um discurso que me chateia muitas vezes nas comunidades de vegetarianos e de vegan, é um discurso muito, muito moralista e se não fazes assim então não vale a pena, pronto, são eles que te vão ensinar como é que tu te deves comportar, como é que deves tratar o planeta, como é que... E se eu acho que o diálogo é bom, e se eu acho que esta passagem de informação é boa e é positiva, acho também que deve existir alguma tolerância e paciência, e é isso, sugerir cortar um bocadinho mais a carne, etc. E a pouco e pouco eu acho que as coisas vão lá, eu acho que, sei lá, é possível que mais cedo ou mais tarde nós sejamos um bocado obrigados a mudar mesmo a nossa alimentação, mas acho que é uma coisa que é muito difícil, e nós cá em Portugal depois temos a questão cultural também, há muitos pratos típicos que não são vegetarianos de todo, apesar de nós até a dieta mediterrânica ser uma dieta considerada saudável, tem muitos legumes também, tem o azeite como a gordura principal, mas aqueles pratos assim típicos, tradicionais, que muita gente faz questão de comer e tem orgulho neles, e eu não vejo mal nenhum nisso, é a identidade do nosso país também. Tem sempre muita carne, muitos enchidos, muito peixe, e eu acho que isso também não deve ser menosprezado. Acho que as coisas têm que ser feitas com calma e com paciência, e se calhar reduzir um bocadinho, se calhar... eu não sei, percebem? Mas não acho que condenar e tentar ridicularizar, humilhar, pronto, acho que essa nunca é a resposta. E eu gosto que ela se coloque num posicionamento de mais tolerância que outra coisa, portanto, ela tem as convicções dela mas depois também tem a parte de estudo, obviamente, de científico, portanto ela dá consultas de nutrição a pessoas que não são vegetarianas, portanto gosto que seja assim, que tenha esses dois lados da moeda, não venha para aqui com moralismos e essa falta às vezes de empatia e de compreensão com a situação que é talvez a situação de muitas pessoas cá em Portugal, pelo menos. Bom, eu gostei muito do livro, fiquei muito entusiasmada com o livro. O meu próximo passo é reduzir ainda mais esta informação num documento para mim, de forma a que a informação que me interessa mesmo, portanto a parte mesmo prática, etc, do dia-a-dia esteja muito facilmente acessível. É algo que eu não conseguiria fazer sem ter este livro, provém completamente deste livro que está aqui e é ótimo eu poder fazer isso. Vou digitalizar um ou outro quadro que eu acho importantes, vou colocar, lá está, essa informação mais prática de... sei lá, comer sementes, porque ela depois também dá a quantidade de sementes, por exemplo, que a pessoa deve comer, quantidade do ômega 3, etc. Portanto, eu vou colocar isso e vou fazer então esse documento mais para mim de consulta ainda mais rápida do que é este. Enfim, pronto, já me estou a repetir, desculpem. Eu tomei aqui um outro apontamento que eu disse que depois ia ler só no fim, que é importante aprender e importante esquecer-te quando em vez, ou de vez em quando.
Isto porquê? Porque esta questão da alimentação, para mim a alimentação tem que ser prazerosa, tem que me dar prazer. Eu não como só para ter combustível para funcionar todos os dias, mas como também é importante para mim gostar daquilo que eu estou a comer. Pronto, eu faço muitas experiências cá em casa, eu faço muita coisa cozida, cozida a vapor, portanto onde eu me estico mais é nas especiarias e tal, para tentar dar aquele paladar. O Luís é aquela pessoa, ele come aquilo que eu lhe dou, que é um espetáculo, mas é aquela pessoa que eu sei que se ele gosta, então mais pessoas vão gostar, então se temos um jantar cá em casa é esse prato que eu vou fazer, enfim. Que invariavelmente costuma ter queijo, tipo mesmo queijo vegetal e tal. Nem sempre o queijo vegetal dá muito jeito para fazer o gratinado, mas pronto, mas eu já sei mais ou menos quais são aquelas marcas que funcionam e às vezes uso queijo que não é queijo vegetal. Eu faço um esforço pessoalmente por comprar, quando compro produtos de origem animal, e eu aqui falo de sim, iogurtes, queijo, ovos, por comprar algum tipo de agricultura mais biológica, com essa responsabilidade mais com o animal e com o ambiente, etc. Portanto, costuma ser em lojas de produtos naturais, vamos dizer assim. Mas eu não sou... Assim, se eu não estiver a encontrar, se for muito caro, se eu não tiver dinheiro para isso, paciência, eu vou para aqueles produtos que se encontram no supermercado e tento encontrar a melhor opção. Eu não acho que uma pessoa tenha que ser... Porque alguns produtos são caros. Agora, a base da alimentação vegetariana é bastante barata. Estamos a falar de feijões, estamos a falar de o arroz, estamos a falar de pão, estamos a falar de os legumes, a fruta. Não são coisas muito caras. Não é mais caro do que comprar carne e comprar peixe. Pronto. Mas há alguns produtos mais específicos, como esse tal, o queijo vegetal, alguma soja, alguma coisa assim, o seitã, etc., pode ficar um pouco mais caro, mas nem são alimentos que sejam obrigatórios para uma alimentação vegetariana saudável, e ela fala disso também aqui. Portanto, isto é um guia muito, muito completo. Eu recomendo, a sério. Acho que já deu para perceber. Mas eu agora perdi-me um bocadinho. Portanto, assim, eu estava a dizer falar sobre esta questão de... É importante às vezes esquecer estas regras também, porque nós não somos perfeitos e eu acho que por vezes também é bom sair... por vezes é bom sair daquilo que nós sabemos que é o mais saudável. Ou seja, imaginem, ontem nós tivemos aqui uma festinha e comemos imensa coisa que não era saudável. E eu quero ter prazer nesses momentos. Eu não quero estar tão obcecada com a saúde e tal, porque assim, ninguém vive para sempre. Vamos ser honestos, eu quero ter a melhor qualidade de vida que eu puder ter, mas eu sei que não vou viver para sempre, por muito saudável que seja a minha alimentação. E eu quero de vez em quando esquecer-me disso. E quero de vez em quando comer porcarias, e quero de vez em quando estar com os meus amigos e não estar preocupada com o que é que eu estou a comer, e estar num evento social, porque isto normalmente acontece mais socialmente, e não estar tão preocupada com o que está disponível, com o que não está disponível para comer. Então isso para mim é importante também, e eu acho que é humano, e acho que também é bom, e acho que também é saudável, honestamente, de vez em quando esquecermos um pouco disto. Acho que desde que a maior parte dos dias seja uma alimentação mais saudável e que não precisa de ser muito, muito pensada, porque estamos a falar estamos a falar de legumes, estamos a falar de fruta. Eu a maior parte das vezes cozo, portanto é uma coisa que dá-me trabalho é cortar os alimentos, mas de resto é muito tranquilo, não me dá imenso trabalho. Estamos a falar de assar também no forno. As leguminosas poderá dar mais trabalho a cozer, etc, mas uma pessoa consegue conjugar com o que tem para fazer no dia-a-dia, eu acho. Desde que a maior parte dos dias se coma com essa consciência, pronto, eu acho que de vez em quando também nos podemos esquecer. E mandar vir coisas para comer cá em casa, e uma pizza, qualquer coisa. Eu não tenho nada contra isso e não sou nada da brigada do 100% saudável e não sei o quê, porque isso, que é isso? Também. Não é? Pronto, vamos fazer o melhor que pudermos, ok? Há uma situação também que eu achei engraçada. Houve uma peça de teatro que metia a refeição. E a peça de teatro era sobre um alimento em especial, que era um alimento de origem animal. E então a refeição que era servida era com esse alimento. E eu comi, porque eu quis ter a experiência toda. Depois disseram-me, quem fez a comida, muito simpaticamente, podia-me ter feito uma coisa vegetariana se eu tivesse dito e tal. Portanto, eles tinham essa opção, mas eu queria passar pela experiência. Eu queria passar pela experiência, quem fez a peça, o que queria que as pessoas experienciassem. Pronto, estou-me a repetir, mas é isso. E essas coisas para mim são importantes e muitas vezes extravasam se eu estou a comer um animal ou não. Portanto, essa questão... Portanto, eu não estou a dizer, isto é o correto, não é isso. Eu estou só a dizer o que é para mim.
e que é mais uma maneira de ver a alimentação e de ver a alimentação como algo não só de relação de nós com o mundo e com os outros animais, mas também de nós com os nossos semelhantes também. E nós somos animais sociais e para mim essa relação social às vezes sobrepõe-se a se estou a comer animal ou não estou a comer animal. Pronto, e é só para vos dar uma outra forma de entender a alimentação, porque para mim foi muito grande descobrir que eu não precisava de ser tão intransigente. Para mim foi, mas para outras pessoas isso não é aqui dúvida nenhuma, é isso, eu não estou a dizer aqui que esta é a forma certa, ok? Mas só quero mostrar que existe outra maneira. Considero-me mais vegetariana, vamos lá, mas não sou, porque eu de vez em quando como produtos, como animais, carne ou peixe, pronto. Enfim, é isso, o vídeo terminou, eu acho que estas questões depois dão para muita coisa, sobretudo quando se fala tanto quanto eu, quando estou aqui sozinha, frente para a câmara, enfim. Mas eu recomendo este livro para quem tem interesse sobre a alimentação, mesmo que não seja vegetariano. Eu acho que este livro é muito útil. E é isso, eu não tenho mais nada a dizer. Espero que tenham gostado desta apreciação e até à próxima. Tchau, tchau.